Caros amigos, estamos aqui mais uma vez para esse nosso bate-papo, que, como já foi falado, é um grande prazer e um privilégio, a Escola Padrão, ter vocês como companheiros. O nosso tema de hoje praticamente será o dia a dia do segurança patrimonial, do vigilante patrimonial. É o controle de acesso. Na prática, podemos verificar que porteiros, vigilantes, segurança dividem praticamente o mesmo espaço. Que espaço seria esse? A portaria de grandes, pequenas e médias empresas. Todos eles ali reunidos, muitas vezes, cada um na sua função, mas todos tendo em comum o controle de acesso. E é isso que nós vamos ver agora. Dentro do assunto controle, existem as entradas permitidas. Todas as empresas têm uma entrada principal, que por aquela entrada, além de entrar elementos que trabalham na empresa, existem visitantes, entregadores, correspondência, tudo passa por esse ponto de comando e de controle. Então, a designação desse ponto diz o seguinte: entradas permitidas. As entradas permitidas são pontos fixos de segurança denominados de portaria, em que o vigilante deve controlar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais. Esse ponto, a portaria, ali todos podem entrar mediante uma autorização, como também na saída é exigido uma verificação. Veremos agora o controle do acesso de pessoas. No controle do acesso de pessoas, o vigilante deve seguir determinados procedimentos que garantam a segurança da instalação e de todos que estejam envolvidos no sistema, colaboradores, visitantes, clientes, fornecedores, correio. Para tanto, seguem alguns mandamentos indispensáveis. Vamos lá ver quais são? Lembre-se que nós estamos falando do controle do acesso de pessoas. O segurança, o vigilante, deve fazer primeiramente uma inspeção visual, procurar analisar, memorizar características das pessoas que por ali passam. Estar sempre atento ao comportamento e garantindo a prevenção de maiores incidentes. Uma vez que qualquer pessoa mal intencionada perde o endereço de agir quando percebe que foi observado antes de se aproximar. Se alguém mal intencionado não observa a atenção do vigilante, ele se sente mais à vontade de cometer o ilícito. Como diz aqui, uma pessoa que percebe que está sendo observada, ela já evita aquele local de acesso. Outro tópico, fazer a abordagem preferencialmente à distância, procurando obter e confirmar todos os dados necessários ao efetivo controle de acesso. Hoje em dia, algumas empresas botam certas barreiras, vidros blindados, grades, interfones, onde quem chega, onde que o visitante, antes de ter acesso à empresa, antes de adentrar a empresa, o vigilante, aquela pessoa que está se identificando, já mantém essa distância. Se a empresa não fornecer tais equipamentos, tais acessórios, é importante que nós tenhamos a consciência, a conscientização de manter uma distância da pessoa que deve ser identificada. Outro item. Nunca julgar as pessoas pelas aparências. As pessoas que têm mais intenções já sabem dessa situação. Já sabem, já percebem que uma pessoa mal trajada, às vezes com uma roupa mais humilde, às vezes é mal interpretada. Então, muitas vezes, pessoas com trajes mais finos, com roupas mais adequadas, são justamente elas que vão provocar incidente ou acidente dentro da empresa. Então, aqui fala, né? Nunca julgar as pessoas pela aparência, pois as quadrilhas de criminosos procuram induzir o vigilante ao erro. Levar sempre em consideração a pessoa conhecida acompanhada de uma desconhecida. Também é importante isso. Não é porque uma pessoa que nós conhecemos está acompanhada de outra que nós vamos facilitar a entrada dessa outra pessoa. Vamos também identificar essa outra pessoa. A identificação pessoal exigindo a apresentação de documento emitido por órgão oficial que possua fotografia. Exemplos: o RG, carteira de identidade, reservista, passaporte, o novo CNH, que já vem com a carteira, identidades funcionais e outras. Não adianta um elemento querer se identificar com uma certidão de nascimento.
Nós não vamos ter como comparar. Então, é obrigatório a identificação com um documento que tenha fotografia. E essa fotografia atualizada. Uma observação. A Lei Federal 5.553, de 68, alterada pela Lei Federal 9.453, de 97, diz: estabelece que nos locais onde for indispensável a apresentação de documento para o acesso, será feito o registro dos dados e o documento imediatamente devolvido ao interessado. Então, nenhum vigilante, nenhum segurança de qualquer empresa, órgão público ou federal, pode reter hoje documento de quem quer que seja. Entendido, pessoal? Tudo isso que está sendo falado aqui, vocês vão encontrar com maior esclarecimento, maior número de detalhes nas apostilas e nas aulas de PowerPoint que acompanham o curso. Mas vamos lá, vamos continuando. Anunciar o visitante ao visitado e, sendo autorizado o seu acesso, certificar-se de quem partiu a autorização. Hoje em dia, pelos meios de comunicações que nós vimos nas outras aulas, né? Telefone, interfone, o rádio, tudo isso nos dá a agilidade de quem quer entrar numa empresa, no estabelecimento, nós nos comunicarmos com a pessoa interessada de receber essa que chega. Então, essa troca de informações é muito importante. Foi autorizado, por quem foi autorizado, a que horas foi autorizado, tudo isso deve sempre ser anotado. Salientando um aspecto sobre esse registro de dados, é muito importante. Todo registro é o documento oficial quando se acontece algum incidente. A primeira coisa que vão procurar são os registros, o que foi anotado de quem entra, de quem sai, que horas que foi, quem foi que autorizou, tudo isso é muito importante. E, por final, cumprir as normas estabelecidas internamente. Cada empresa vai ter situações específicas que deverão ser colocadas em normas para os seguranças, os vigilantes seguirem aquilo e as orientações também. Outra observação. Para a efetiva segurança no controle de acesso, é indispensável a instalação de medidas estáticas, circuito fechado, de TV, botão de pânico, aparelho de controle com base na biometria e etc. E treinamento constante dos profissionais de segurança. Nos dias de hoje, nos dias modernos, a segurança evoluiu muito e ela está sendo aliada, toda essa tecnologia está sendo aliada do vigilante patrimonial. Como foi falado, dificilmente hoje um vigilante tem contato direto com aquela pessoa que quer se identificar. É através de monitoramento de TV ou de biometria, no controle de acesso eletrônico, tudo isso vem facilitando a vida do elemento de segurança. E fora disso, o treinamento profissional, o treinamento no pessoal para acompanhar todo esse avanço tecnológico. Vimos então o controle de acesso ao pessoal. Vamos partir agora para o controle de acesso de material. No controle do acesso do material, tanto na entrada como na saída, todo estabelecimento deve haver um rígido controle por parte da equipe de segurança. Se nós temos que ter cuidado com o acesso de pessoal, o controle de acesso do material também deve ter igual importância. Visando garantir a proteção do patrimônio e também moralizar a atividade de segurança através da demonstração de eficiência. Vamos lá, entrada de material. Fazer inspeção visual e identificar de forma completa o entregador, como se fosse a identificação de uma pessoa. Documentação, registro, hora que chegou. Verificar a quem se destina esse material. Verificar também a nota fiscal, confirmando a previsão de entrega e o solicitante, seu comparecimento para o recebimento. Então, além de recebermos o material, temos que verificar na nota fiscal para quem é aquele material e se a pessoa que pediu aquele material está presente. Fazer o registro do entregador, da mercadoria que entrou, inclusive do responsável pelo recebimento, pois não há melhor forma de controle de prova que o registro, como a gente falou anteriormente na entrada do pessoal. Vamos observar no decorrer do curso que muitas das nossas lições serão repetidas. Porque segurança sempre é importante alertar sobre devidas ordens, devidas circunstâncias. Vimos então a entrada de material, que tem muita coisa que se repete com a entrada do pessoal. Vamos ver agora a saída de materiais.
Mesma coisa da entrada, fazer a inspeção visual, identificar quem está saindo com o material. Fazer a conferência do material de acordo com documentação de autorização de saída. Todo material só sai com a autorização. E fazer o registro de dados. Podemos observar, mais uma vez, a importância do registro. Olha aqui, está em vermelho. O registro de dados é a única forma de controle e a melhor forma de produção de prova para as diversas finalidades. Portanto, o vigilante deve fazê-lo corretamente e sem qualquer exceção. Viram a importância do registro? Vimos o controle pessoal, o controle de material, vamos ver agora o controle e acesso de veículos. Outro ponto crítico em um estabelecimento é o acesso de veículos. Por ausência de medidas de segurança e de profissionais treinados, muitos destes locais são alvos de invasões. Criminosos constatam as falhas no sistema de segurança e encontram extrema facilidade para agir. Por isso, trata-se de ponto que exige investimento da empresa, tanto no que tange às medidas estáticas, como também em treinamento pessoal. Por que toda essa importância com o acesso de veículos? Quando nós falamos até agora do acesso pessoal, não é que não tenha tanta importância, mas é uma atitude mais fácil, é uma rotina mais fácil controlar pessoas. Veículos, a gente vai ver que é um pouquinho mais complicado. Procedimento: fazer a inspeção visual com atenção voltada às características do veículo. Por isso a importância de estar sempre atento e vigilante. E os ocupantes, bem como o comportamento e atitude dos últimos. Fazer a abordagem à distância, outra vez, procurando obter a confirmação de todos os dados, se for necessário. É conveniente, caso seja autorizado o acesso, o veículo adentre apenas com o condutor, de modo que os demais ocupantes desembarquem e acessem pela entrada de pedestres. Continuando os procedimentos. Sendo adotado o procedimento acima, identificar o condutor conforme estudado, no controle de acesso de pessoas. Caso contrário, todos devem ser identificados. A instalação de clausuras tem sido uma das principais formas de proteger o vigilante e evitar evasões, principalmente com o uso de veículos clonados. O que é essa instalação de clausura? Antes do veículo entrar para o pátio de uma empresa, para o pátio de uma repartição, existe um local que ele fica ali enclausurado, como se fosse uma cela. O veículo entra ali, é identificado, seus componentes são identificados, se for determinação da empresa, os ocupantes descem, e só assim o veículo é liberado dessa clausura para adentrar ao pátio. Outro item: caso o estabelecimento não disponha de clausura, e se tratando de veículos com compartimento fechado, baú, é viável que se determine seu ingresso de ré, de modo que seja aberto o baú antes da abertura do portão, a fim de que o vigilante não se exponha às vistorias do veículo nem ocorra a evasão. Tudo isso o quê? Preservando o patrimônio da empresa e preservando a própria vida, a própria dignidade do vigilante. Continuando os procedimentos. Fazer o devido registro dos dados de acordo com as normas estabelecidas e cumprir rigorosamente as normas internas do estabelecimento ou das empresas. Mais uma observaçãozinha. O registro de dados, repetindo, o registro de dados é a única forma de controle e a melhor forma de produção de provas para as diversas finalidades. Portanto, vigilante deve fazê-lo corretamente, sem qualquer exceção. Pessoal, é um assunto interessante, nós continuaremos esse assunto em outras oportunidades, mas tudo isso requer do vigilante, do segurança, principalmente atenção no seu trabalho. A importância que nós vimos no registro, a importância da observação das pessoas que saem, entram, o critério de vigilância dos veículos, do material, tudo isso exige do profissional de segurança uma atenção redobrada. É verdade, como falamos aqui, que a tecnologia hoje tem nos auxiliado muito. Câmeras de vigilância, no auxílio à vigilância eletrônica, tudo isso tem sido
um grande colaborador para o serviço de segurança patrimonial. Mais uma vez chegamos ao final de mais esse bate-papo, que foi muito prazeroso. Acredito que tenhamos conseguido passar alguma coisa para vocês e numa nova oportunidade continuaremos esse nosso papo. A Escola Padrão tem o grande prazer em recebê-los. Até mais.